Olá, tudo bem? Eu sou Alexandre, seja bem-vindo ao canal do Zero. Neste vídeo, vamos colorir nosso terminal. Vamos nessa! Bom, para a gente dar cor ao nosso terminal, a gente vai precisar primeiro colocar aqui duas propriedades dentro da estrutura do terminal que representam as cores de fundo, tá? E a cor do caractere, tá? Eu vou usar aqueles ints com um tamanho fixado de bits, tá? Por quê? Lembra que as posições x e y, elas não ultrapassam 16 bits, tá? E a cor, o tamanho também, né, largura e altura, e a cor, elas podem ir até 32 bits, caso a gente esteja no modo gráfico. Como aqui a gente não está vinculado a um modo texto, que só tem 4 bits de cores, tá? Então vamos deixar as cores com 32 bits, tá? Então, vamos colocar aqui o tipo inteiro de 16 bits. Aqui também. 16. E aqui a gente vai incluir as cores. Então, assim, essas cores elas vão ser passadas para o driver, e o driver que vai se encarregar de desenhar os caracteres com essas cores, tá? No modo gráfico, a gente viu o seguinte, que a cada 2 bytes, a partir do endereço... Desculpe, modo gráfico não. No modo texto VGA, a gente viu que a cada 2 bytes, a partir do endereço B8000 em hexadecimal, ele representa um caractere e sua cor, tá? Então, o primeiro byte, os 4 bits mais significativos é a cor de fundo, e os 4 bits menos significativos é a cor de frente. Então, quando esses valores forem passados lá, né, da cor, por meio da função, for passado lá para o assembler, né, a implementação do driver, no modo texto, que é o VGA char que a gente fez, a gente vai pegar esses parâmetros e vai preencher um byte inteiro com 4 bits, vai ser mais significativo, vai ser a cor de fundo, e os 4 bits menos significativo vai ser a cor de frente, tá? Então, apesar de ser 4 bits, eles vão ser passados como 32 bits, porque no modo gráfico a gente vai poder ter mais cores, muito mais cores, tá? Vamos lá. Opa, aqui ainda é o Y, né? O int 32. Vou chamar aqui de bkcolor o int 32p fgcolor. Na verdade, gente, né? Vamos ajeitar esse cara aqui, ó. Eu não preciso de nome de parâmetro, né? Aqui só é o cabeçalho da função. Tomando cuidado só para não apagar alguma coisa aqui que não pode ser apagada, tá? Tá certo aqui, tá? Mesma coisa aqui, né? Não preciso do nome dos parâmetros. Eu botei aqui para a gente ver qual é que eu vou botar primeiro, qual é que eu vou botar depois, mas eu não preciso do nome desses parâmetros, tá? Bom, ok. Bom, e aqui eu vou ter, né, duas funções que elas vão ser responsáveis por alterar... Ah, peraí, faltou ainda uma coisa aqui. Faltou o estado que representa a cor de fundo e a cor da frente, a cor do caractere. Então, ó, a gente vai ter uma função que vai alterar o estado das cores, uma função que vai alterar o estado da cor do texto.
E vamos ter uma função que vai alterar o estado da cor do fundo onde o texto está sendo escrito. É isso mesmo. Tá? Ok. Aqui a gente vai chamar de color. Eita, color. Aqui a gente vai chamar de background color. Background color. Então vamos lá implementar esses caras, tá? TTY. Vamos implementar esses caras aqui. Bom, a única coisa que a gente vai fazer aqui é alterar o estado, né? TTY f de color igual a color. Aqui tem o nome do parâmetro, né? Ok. E aqui a gente vai ter a mesma coisa, só que para o background color. A gente chamou de PK color. Ok. Pronto. Então, assim, o que é que a gente vai precisar fazer aqui agora? Tá? Agora, para desenhar o caractere com essas cores, a gente vai precisar ir lá no nosso driver, o VGA puxar a implementação do nosso driver para VGA modo texto e pegar esses parâmetros aqui. Vamos voltar aqui no H. Não. Pegar esses dois parâmetros aqui, que vão ser a cor de fundo e a cor da frente do caractere. Pegar esses parâmetros, preencher um byte, a gente tem 64 bytes de cores aqui. Só que o que acontece? Quando a gente for pegar esse cara aqui, como a gente só vai passar 16 cores, só os 4 bits menos significativos de cada parâmetro desse vai estar preenchido com alguma coisa, tá? Os outros bits vão estar zerados. A gente vai passar isso aqui lá para uma variável de 8 bits. Então, os 4 bits menos significativos da variável de 8 bits vai estar preenchido exatamente com a cor que a gente passar por aqui. Tá? Isso que a gente está trabalhando no modo texto só tem 16 cores. Mas no modo gráfico a gente vai usar mais cores aqui. Tá? Então, vamos para o nosso driver. VGA puxar.asm. Então, a gente vai ter mais dois parâmetros aqui. A gente vai ter o BKColor, para BKC, então cor de fundo. E aqui a gente vai ter o FGC, que é a cor do caractere. Bom, a gente viu lá, né, que o EBP mais 8, a gente pega o primeiro parâmetro, que é o caractere. De 4 em 4 a gente pega os outros, tá? EBP mais 8 o caractere, EBP mais 12 o X, 16 o Y, 20 a cor de fundo e 24 a cor do caractere.
Quem não está lembrado disso, assiste lá o vídeo de convenção de chamadas, tá? Então, os vídeos anteriores são importantes porque tem todo o pré-requisito para cada vídeo, gente. Vocês que estão assistindo aí esse tema, codificando um sistema operacional, cada vídeo antecessor é pré-requisito para os próximos, tá? Então, é importante seguir uma sequência, a menos que vocês já tenham familiaridade com o assunto, tá? Não adianta, se não tiver, assistir um vídeo isolado e achar que vai conseguir entender, tá? Bom, então, a gente precisa aqui, ó, vamos lá. Eu coloquei fixo tanto a cor de fundo, tá? Como a cor do caractere. Então, nesse caso aqui, eu estou colocando os bits menos significativo com 7, 7, eu seto os 3 primeiros bits menos significativo para 1, e o resto tudo é 0. Então, acaba sendo que, em BH, né, ele vai representar um byte cuja cor de fundo, os 4 primeiros bits, os bits mais significativos, vai ser 0, o fundo vai ser preto, e a cor do caractere vai ser 7, tá? O fundo vai ser um cinza claro. Tá? Só que agora a gente vai passar isso aí por parâmetro, tá? Então, veja só. Se eu fizer isso aqui, ó, cor de fundo. Cor de fundo é o BP mais 20. É BP mais 20. O que é que acontece aqui, né? Ele vai trazer 32 bits. Lembrando que o parâmetro tudo que a gente traz da pilha, o tamanho é sempre o tamanho da arquitetura. Quando está trabalhando com 32 bits, ele sempre vai trazer 32 bits, tá? Só que aí o que acontece? Ele só vai usar os 4 bits menos significativos, que é o que foram preenchidos. Né? E aí ele vai fazer o quê? Ele vai pegar esses 4 bits menos significativos e vai jogar em BH. Então, em BH, os 4 bits mais significativos vão estar zerados e os 4 menos significativos vai estar com a cor de fundo, tá? Aqui é só cor de fundo, não é cor de fundo do caractere, não. Tá? Aí, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esses 4 bits menos significativos, deslocar para a esquerda, porque ele tem que estar no mais significativo, que é a cor do fundo. Tá? Como é que eu desloco para a esquerda? Eu uso... Vamos para o quadro aqui, né? Para ficar mais fácil de entender. Olha só, né? Quando eu trouxe para o EBP a cor, ele ficou algo assim, tá? O EBP não, o BH, tá? Então, o BH ficou assim, ó. O BH tem 8 bits, então os 4 bits ficaram zerados. E aqui, ó, eu tenho preenchido, os outros 4 bits, eu tenho preenchido com o valor da cor de fundo, tá? Eu tenho que pegar esse bit e deslocar 4 bits para a esquerda. Então, quando eu desloco 4 bits para a esquerda, esses caras que estão aqui, ó, vão vir para cá. 1, 2, 3, 4. Aqui vai ficar zerado. Certo? Agora, ó, se eu fizer uma operação OU com a cor do caractere, vou chamar de xzinho, né? A cor do caractere vai vir também para o B, vai vir ser trazido também pelo parâmetro. O que é que eu faço? Se eu fizer uma operação OU desse cara aqui, desculpa, aqui vai estar zerado, né? Quando vier. Aqui vai ser 0, 0, 0, 0, 0. Quando eu fizer uma operação OU, né? Agora, da cor do caractere com o BH com os 4 bits deslocados para a esquerda, isso aqui vai ser ou e qualquer coisa, qualquer coisa. Então, eu vou permanecer a cor do fundo, ou e qualquer coisa, não, desculpa. 0 ou qualquer coisa é qualquer coisa. E aqui 0 ou qualquer coisa, eu vou colocar agora a cor do caractere, tá? Então, aqui eu faço uma deslocação, um deslocamento. Deslocamento, a instrução é o SHL. Estou deslocando, ó,
dando um shift left, né, deslocando para a esquerda. Eu vou ter que deslocar 4 bits desse cara aqui, certo? Ok. E aqui eu vou fazer um O desse cara aqui, tá? Na verdade, vai ser já desse cara aqui com esse cara aqui, certo? Então, primeiro já jogamos, né, para BH a cor de fundo. Então, jogamos para BH a cor de fundo. Vamos deslocar agora SHL, 4 bits de BH para a esquerda. Agora vamos fazer um OR de BH com agora o parâmetro da cor do texto, que é BP mais 24. Pronto. Já temos a cor, certo? A gente não usou mais nenhum outro registrador aqui, tá tudo ok, certo? Beleza. Resolvido o nosso problema. Certo? Que mais? Lá no kernel init.c, como eu agora não tenho, como agora a cor de fundo ele não é mais padrão, tá? Agora a gente vai ter que definir a cor de fundo, né? Então vamos botar uma cor diferente. Fica color. Não, botar a cor padrão mesmo. Que vai ser 0 FG color. Vai ser 7. Aquela cor padrão. Vamos compilar e ver se não sofreu nenhuma alteração, tá? Depois a gente altera a cor de fundo e a cor de fundo. Ok, então aqui, ó, o que a gente vai fazer? Vamos compilar, né? Make. Deu erro. A gente esqueceu aqui, ó, de alterar o driver pro T-Sharp para passar as cores, né? Aí fica difícil. TTYC. Vamos crescer o canal, viu, gente? Pra gente aí fazer algumas lives, tá? Vai ser interessante. Então, indica o canal aí para quem você acha que gosta de programação de baixo nível, para quem é curioso em tecnologia. Se vocês estão gostando aí dos vídeos, indica aí para a gente crescer, para ter mais gente visualizando e a gente aí começar a fazer lives e outras coisas mais interessantes aí, tá? Fazer algo ao vivo, tá? Eu poder também conhecer um pouquinho de vocês aí, né? E a gente poder trocar ideias, tá? Vamos ver se a gente cresce esse canal aí, divulga aí para mais pessoas terem conhecimento disso aqui, tá? É um sonho meu desde quando eu entrei na faculdade, sei lá, desde quando eu estava lá no meio da faculdade, isso aí já tem mais de 20 anos, é trabalhar com baixo nível, né? Então, e aí já tem um tempo que eu estou querendo desenvolver esse canal, passando esse conhecimento aí, experiência que eu tenho aí sobre essa área, né? E eu quero divulgar para a maior quantidade de pessoas possíveis, tá? Eu sei que tem muita gente também interessada nisso, tá? Também quero aprender também com vocês. Então, vamos aí divulgando o canal, ver se isso aí cresce, para a gente ter esse contato mais direto aí, tá? Ok, então, o cunho aqui é educativo, tá? Não tem nenhum interesse financeiro por detrás disso, tá? Bom, então, no putchar, né? Onde é que está o putchar? TTY putchar. O erro está dando na linha
33. Ah, tá. É na hora que a gente desenha o caractere que eu chamo o driver puxar. Aqui. Okay. Então aqui, ó, a gente vai passar o estado da cor de fundo. O estado da cor de fundo é o BK Color. E vamos passar pelo estado... Opa. Oh, meu Deus, isso aqui tá apagando toda hora. A gente vai passar o estado da cor na frente, tá? Ok. Acho que era só isso o erro. Ainda deu outro erro. Vamos ver aqui qual o problema. Tá dando incompatibilidade. Tá. É porque como eu coloquei agora os valores dos índices com o tamanho fixo, e antes ele estava como int, né? Então o driver do puxar ele está incompatível. Eu tenho que ele está incompatível com o VGA puxar, porque no Assembler ele coloca como se fosse tudo int, tá? Mas isso aqui é simples, isso aqui é só o warning, ele vai funcionar, tá? Mas para tirar esse warning aqui, a gente vai fazer um teste aqui, ó. Kernel init ponto C. Vamos fazer um cache aqui. Eu vou dizer que isso aqui, ó, vai se comportar como um ponteiro de função cujo os parâmetros vão ser do tipo char, aqui vai ser o int 16, o x, né? O int 16, o y, o int 32 a cor de fundo, o int 32 a cor do caractere. Ok, então fiz um cache para um ponteiro de função para que o driver puxar se comporte como o DTY puxar, ou desculpa, se comporte com o VGA puxar. Tá? Vamos compilar agora para ver se esse warning sumiu, tá? Make it clear, make oops. Deu erro. Fiz o teste errado. Ele é do tipo void, né? Acho que foi isso. Agora foi. Agora foi. Vamos ver se tiver a mesma coisa, né? É porque tá tudo correto. Tá tudo correto. Agora vamos mudar as cores, né? Vamos mudar as cores para ver se ele está mudando. Tá? Então aqui eu vou botar o contrário. Vamos botar o contrário. Cor de fundo 7, cor do caractere 0. Olha lá, funcionou. Funcionou. Vamos fazer o seguinte aqui, né? Começando a gostar. Vamos fazer o seguinte aqui, eu vou botar uma corzinha aqui, ó. Eu gosto muito dessa cor aqui. Se eu não me engano, é a 13 ou é a 14. E a cor do caractere 15. Não. 12? Não estou lembrado, não. Peraí. Vamos ver aqui. Ai, Maria, ficou horrível. Mas pelo menos já está colorido. Na verdade, eu acho que é 14 e aqui é 11. Vamos ficar tentando muito não, que eu também não sou muito bom de cor não, viu, gente? Eita, tá cada vez pior.
11, 3, sei lá. Aí, ficou bonzinho, tá? Vamos ver aqui, ó. Ficou bonzinho. Não é verdade? Bom, então a cor padrão vai ser aquela mesma. Cor de fundo 0 e a cor do caractere 7. Beleza. Tá funcionando, tá? Vamos testar aqui, quando a gente tentar alterar aqui, né? Vamos lá no kernel, src, kernel.c. Vamos alterar aqui a cor, tá? Só depois do clear. O clear ele vai limpar com a cor normal. E aqui a gente vai usar o... Agora sim, tá? O terminal default. Vamos fazer aqui o... Vamos exportar. Importar extern TTY default. E vamos alterar a cor de fundo dele, tá? Então, a gente vai usar o TTY text color. Vamos colocar como... Qual foi a que a gente botou mesmo? Vamos default, né? A cor que a gente colocou foi qual, meu Deus do céu? Foi 3. E TTY background color. Foi, se eu não me engano, a 11. Então, só o texto agora, né, vai estar alterado. O texto com sua cor de fundo vai estar alterado, não a tela inteira, porque o clear, o kclear, eu não alterei a cor, né, antes de chamar ele. Então, make run. Olha lá. Nossa, daqui para baixo ele ficou, não sei porquê. Porque depois eu dei um clear. Estranho isso aqui. Eu dei um clear no início, eu dei um clear no final. Dá para ele pintar a tela toda, então, né? Comportamento um pouquinho estranho isso aqui. Vamos tirar aqui o clear daqui. Make run. Olha lá. Cor de frente, cor de fundo. Beleza? Agora percebam o seguinte, ó, gente. Vocês estão vendo que tem um cursor piscando aí que não tem nada a ver onde ele deveria estar, né? De fato. Porque o meu texto acabou em Alexandre Franco e o cursor deveria estar após ele. O que acontece aqui? Eu não estou tendo controle sobre o cursor, tá? A gente não está tendo um controle sobre o cursor. Por que isso? Porque o cursor está posicionado naquela posição ali. Porque quando a gente estava em 16 bits, a gente imprimiu algumas coisas e em 16 bits a gente usou a rotina da BIOS. E a rotina da BIOS, ele tem o controle do cursor, e quando você escreve com a rotina da BIOS, ele vai automaticamente posicionando o cursor onde ele deve estar. E o funcionamento final do cursor foi aquele ali, quando a arquitetura, usando a rotina da BIOS, estava movimentando o cursor. Tá? Mas a gente pode ter o
controle sobre o cursor se a gente conversar diretamente com a controladora de vídeo para isso. Tá? A gente já está conversando com a controladora de vídeo para escrever texto na tela. Quando a gente fez lá o bootloader psicodélico, a gente aprendeu a conversar com a controladora de vídeo para desenhar pixels na tela. E agora a gente vai conversar com a controladora de vídeo para ter o controle sobre se o cursor vai aparecer, se o cursor não vai aparecer, e aonde a gente quer colocar o cursor. Certo? A gente pode fazer isso. Bom, veja só, a gente ainda não falou sobre dispositivos de entrada e saída e as formas como a gente pode se comunicar com esse dispositivo formalmente falando. Então, o que eu quero dizer com formalmente falando? A gente ainda vai ter um vídeo onde a gente vai ter uma teoria disso aí. Tá? A gente vai ver a teoria bem mais detalhado para saber como é que um dispositivo se comunica com a CPU. Quais são as possibilidades? Tá? O que é que a gente tem que fazer para essa comunicação acontecer? Tá? Então, a gente vai entrar em detalhes, mas a gente já está fazendo isso. Tá? Então, só que para a gente já ter o controle sobre o cursor e posicionar esse cursor onde a gente quer, a gente vai precisar aprender uma outra forma de comunicação na prática. Tá? Depois a gente vai ver a teoria disso aí mais aprofundado. Aí vocês vão entender melhor o que a gente está fazendo aqui. Uma outra forma de comunicação. Então, a gente se comunicou com a controladora através da memória do computador, a memória RAM. Só que existe uma outra forma de se comunicar com o dispositivo. Tá? Então, assim, vou explicar por alto isso aqui, e a gente vai ter um vídeo sobre isso explicando detalhadamente depois, só para a gente já poder implementar isso, tá? Vamos para o nosso quadro aqui. Olha só, existem duas formas de se comunicar com o dispositivo. Então, eu tenho aqui a CPU. E aqui eu tenho o dispositivo. Olha só, nunca a CPU se comunica diretamente com o dispositivo. Por que isso? Por causa de limitações físicas de conexão. Tá? Bom, a gente vai entender isso melhor, mas resumidamente, quais são as duas formas que você pode trabalhar com o dispositivo? Bom, você não conversa diretamente com dispositivos, então você tem a possibilidade de se comunicar com o dispositivo através da memória RAM. Tá? Memória RAM do computador. Então, o que é que acontece? A arquitetura, ele mapeia uma região de memória RAM para se comunicar com o dispositivo. Cada dispositivo ganha um trecho de memória para isso. Tá? Então, por exemplo, esse dispositivo A, ele vai estar mapeado aqui nessa região de memória. Quando a gente usou o endereço 0x B8000 e a gente utilizou o endereço 0xa000, é isso mesmo? São 20 bits. 20 bits. A gente estava na região de memória aonde conversamos com a controladora de vídeo. Tá? Então, isso aqui é utilizado. A controladora de vídeo, ela fica checando essa região de memória e verificando se tem alguma coisa ali dentro. E aí, o que tem ali dentro, ela interpreta como um caractere e desenha um caractere na tela, se estiver em modo texto. Tá? A controladora de vídeo, por sua vez, se estiver em modo gráfico, ela fica checando essa região de memória e o que tiver dentro dela, ela converte em pixels e desenha um pixel na tela. Então, quem faz o desenho é a controladora. Para isso, a CPU joga dados ali dentro, para se comunicar com a controladora. Tá? Esse tipo de comunicação onde a CPU conversa com o dispositivo
através da memória, esse tipo de comunicação é chamado de Memory Mapped I/O. Ou seja, entrada e saída mapeado em memória. Ok? Só que a gente tem uma outra forma de se comunicar. Então aqui, ó, eu tenho um circuito. Depois vocês vão entender que circuito é esse. Que a CPU envia um número aqui, ó, para o circuito. Tá? Esse número é chamado de porta. Ok? Veja, porta, não confundir com a porta da internet, TCP/IP, tá? Não confundir com porta lógica, tá? Não é nada disso. Isso aqui é um número. E o que é que esse circuito vai fazer? Todo dispositivo, gente, ele possui registradores, entende? A CPU também possui registradores. Os dispositivos também, na sua controladora, possuem registradores aqui, tá? Um dispositivo, no mínimo, tem 2 registradores. Tá? Um registrador conhecido como registrador de controle e outro registrador conhecido como registrador de dados. Tá? Então, o que acontece? Todos esses registradores de todos os dispositivos, ele tem um número de porta associado a ele. Tá? Então, quando a CPU envia um número de uma porta para esse circuito vai lá, ó, sabe qual é o registrador de qual dispositivo está associado a esse número. E aí, ó, a CPU envia dados para o barramento de dados e todo esse dado vai chegar aqui em um determinado registrador do dispositivo. Certo? Se for um registrador de controle, o dispositivo vai interpretar aquilo ali como um comando. E aí ele vai executar aquele comando. Sei lá, vamos imaginar aqui um HD, aqueles HDs antigos que tinha cabeçote de leitura, né, o magnético. Eu tinha, por exemplo, que dizer o seguinte, ó, movimente a cabeça de leitura para determinado setor. Tá? Isso é um comando. Então, para eu executar o comando, eu tenho que saber qual é a porta associada ao registrador de controle desse comando, um determinado dispositivo, e eu tenho que enviar o dado, eu tenho que saber qual é o dado que represente aquele comando. Pronto, só isso. Aí o dispositivo vai lá e executa. Certo? Eu quero ler um dado de um dispositivo, eu também passo a porta, só que agora, ó, essa porta vai ser referente a um registrador de dados. O dispositivo vai lá, joga o dado no registrador, e por sua vez joga no barramento de dados, e a CPU recebe esses dados. Certo? Então, ó, são essas duas formas que a gente se comunica com o dispositivo através dessa forma que a CPU se comunica. Desculpa, são essas duas formas que a CPU se comunica com o dispositivo. Através de uma porta e através da memória. Ok? Bom, existe uma função em assembler, duas funções, na verdade. O out é o seguinte. Ele é um comando onde eu vou enviar, através de uma porta, um dado para o dispositivo. A depender da porta, esse dado vai ser um dado realmente ou vai ser um comando. Certo? E o in, ele vai ler do dispositivo um dado. Aí eu vou ter que dizer qual é a porta do registrador do dispositivo que vai ter esse dado para eu ler. Tá? Então são esses dois comandos. Certo? Bom, por que eu estou explicando isso agora? Isso aqui vai ser explicado mais detalhadamente lá na frente. Porque eu quero movimentar o cursor o nosso cursor na tela, né? E o cursor em modo texto, em modo gráfico, a gente vai ter que fazer isso. Não vai, a controladora de vídeo não faz isso em modo gráfico. Mas em modo texto, existe uma forma de eu movimentar o cursor
me comunicando com a controladora de vídeo por portas específicas. Tá? Então a gente vai usar esse out aí, esse in. O in não, porque a gente não está lendo, mas a gente vai estar enviando dados, a gente vai usar o out. Tá? Bom, escrever isso tudo em Assembler é meio trabalhoso. Tá? Então o que a gente vai fazer? Vamos implementar o out e o in, tá? Em Assembler. Na verdade, o out já existe, né? Mas vamos fazer o quê? Vamos criar uma função que ele executa o out e a gente chama essa função na linguagem C, tá? Porque aí eu não preciso implementar todo o driver do controle do cursor em Assembler, tá? Vai ficar mais fácil para a gente. Tá? Então vamos lá. Então a gente vai fazer o seguinte: vamos implementar um out e vamos implementar o in para ser usado lá no C. O out que a gente implementar vai chamar a instrução out. O in que a gente vai implementar vai chamar a instrução in, tá? Ok? Então é isso que a gente quer fazer. Outro detalhe é o seguinte: a instrução out, tá? Não existe instrução out que trabalhe com endereçamento direto e nem endereçamento imediato, muito menos endereçamento indexado. Quem não está lembrado dessas coisinhas, assiste lá, se eu não me engano, parte 1 do nosso tema aqui, tá? Ok? Que eu falo sobre as instruções em Assembly e os tipos de endereçamento. O out ele só trabalha com registradores. Então, o out é o seguinte, ó. Eu tenho que colocar um DX a porta é 16 bits, e o valor que eu quero passar para essa porta eu tenho que colocar no registrador AL. Ou é qualquer registrador, não lembro. Eu acho que é só o AL. Não tenho certeza. Tá? Mas, de qualquer forma, vamos trabalhar com AL mesmo, tá? Porque eu acredito que não tem como eu trabalhar com outro registrador aqui. E aí, o que é que eu faço? Coloquei o valor da porta em DX. Sei lá, vamos lá. Vamos imaginar a seguinte coisa aqui, ó. Aqui, ó, eu vou colocar o move. Vamos imaginar que a porta que eu vou trabalhar com o registrador para movimentar o cursor do mouse, sei lá, nem sei qual é aqui de cabeça. Vamos supor que seja o 3DA, sei lá. Se for, eu chutei certo, tá? E aí, ó, o que é que eu vou fazer? Eu vou chegar e vou botar aqui, ó, sei lá, vamos supor que aqui é para movimentar a posição X do cursor. Em AH eu vou botar qual é a posição que eu quero. Eu quero movimentar para a coluna, ou em AH não, em AL. Vou movimentar para a coluna 30. Pronto. Aí é que eu faço Alt, DX a X. Ou melhor, DX a L. Então, ó, sabendo que essa porta aqui vai me direcionar esse dado para o registrador de controle do controlador de vídeo de movimentação do cursor na horizontal, sei lá, estou chutando, tá? Quando eu der um Alt DX a X, o controlador vai executar essa função. Tá? Desculpa um pouquinho aí pela bagunça no quadro. Eu acho que deu para vocês entenderem aqui. Né? Então, ó, vamos implementar o Alt e o In. Olha só, o Alt, como eu falei, né, ele movimenta 8 bits só para a porta, e a porta pode ser 16 bits. Tá? Porém, existem outros Alts que você trabalha com valores maiores. Tá? Então, eu vou chamar esse Alt de Alt B, que é o Alt byte, né, que movimenta um byte só. Tá? Vamos lá. Então, vamos criar aqui no nosso driver vamos criar um Alt B, assembla. Bom, como isso aqui vai ser usado, né,
lá fora, a gente vai colocar ele como global, que eu estou exportando o Alt B. Aqui vai ser uma section de texto. E aqui vai ser o label, que vai representar o nome da função, tá? Bom, eu vou ter dois parâmetros, que é a porta e que é o valor. Vou passar a porta primeiro, depois eu vou passar o valor. Tá? Então, a porta vai estar em EBP mais 8 e o valor vai estar em EBP mais 12. Ok, então, convenção de chamada CDSL, né? A gente tem que colocar o EBP na pilha, movimentar para o EBP o valor do ESP. E aqui, como a gente vai usar o AX e o DX, vamos colocar ele na pilha. Push. DX. Já vou botar um pop aqui para tirar, né? DX, pop, AX e pop EBP. E aqui eu vou retornar. E entre esses caras aqui vai ter a nossa implementação. Tá? Então, vou mover para DX a porta. Então, a porta está em EBP. A porta é a primeira, EBP mais 8. Tá? Então, isso aqui vai ser a nossa porta. E vou movimentar para a L, EBP mais 12. Que vai ser o valor que eu quero jogar lá na porta. Valor, né? Ok. Pronto. E aqui eu vou dar um Alt, DX, AX. Pronto. Implementamos nosso Alt. Facezinho, né? Facezinho. A gente pode usar esse Alt B lá no nosso... C, na linguagem C. Beleza. E aqui, ó, vamos agora implementar. Deixa eu copiar e colar, porque isso aqui vai ser quase igual. Vamos implementar agora o kernel drivers in B. Implementar o in, né? Que vai ser o in B. Section peixe. Mesma coisa aqui. Agora sim, o in o in é o seguinte, tá? O in ele em DX vai estar a porta, mesma coisa, em DX vai estar a porta, e ele vai jogar o resultado em AL. Aliás, eu acho que você pode escolher o registrador, não necessariamente a AL, mas vamos trabalhar com a AL. Tá? Então, ó, você vai jogar aqui primeiro a porta, o valor você não passa como parâmetro, tá? O valor é o que você vai ler de lá. Você só vai ter um valor só, né? A porta. Ele vai jogar em EAX, tá? Então a gente vai limpar o EAX. E aqui, ó, você vai dar um in só para o AL. Aqui pode ser qualquer registrador, tá? Não é só o. Pronto. Ele retorna para AL. Tá. Por que eu estou jogando em EAX, tá? Porque na convenção de chamada CDSL, o EAX é o retorno da função. O EAX é o retorno da função. Então, eu não vou poder nem jogar, nem recuperar o valor de AX da pilha, gente. Ó, não posso. Porque se eu recuperar, ele não vai estar com o valor retornado, tá? Ok? É isso. Por enquanto, a gente não vai usar o in, nós só vamos usar o out. Agora, vamos lá, né? Como é que é o protocolo agora para se comunicar com a controladora de vídeo usando esses outs e esses ins? A gente nem vai usar o in ainda, né? Usando esses outs, o out, né? Como é que é o protocolo, quais são as portas e os valores que a gente tem que mandar lá para a controladora de
de vídeo para a gente poder movimentar o cursor, tá? Bom, eu pesquisei isso aqui na internet, também lá naquele site que eu já botei em alguns vídeos atrás, que é do desenvolvimento, é o OS Dev, ou é o DevOS, alguma coisa desse tipo. Tá? Alguns vídeos atrás tem um link para esse site. Lá eu pesquisei como é que faz isso, tá? Então, se vocês derem uma pesquisada lá nessa página, vocês vão ver, tá? Como é que isso aqui é feito? Vamos lá. Vamos criar aqui no nosso VGA.h, né? Vamos criar mais uma nova função. Vamos criar uma nova função. Vamos chamar aqui de VGA. VGA set cursor pós, que vai ser o driver de posicionamento do cursor em modo VGA texto, tá? Em modo texto para VGA. Tá? Então aqui a gente vai dizer qual é a posição X, qual é a posição Y do cursor. Na verdade, não precisaria ser. Na verdade, é o seguinte, tá? Como no modo texto ele só pode chegar a. Tá no modo texto, mas isso aqui pode ser no modo gráfico também. Deixa em 16 bits. No modo texto, na verdade, ele pode ir a 80 por 24, não é mais do que um byte, tá? Mas como isso aqui ele tem que estar padrão para qualquer modo, né? Pode ser modo gráfico. A minha interface lá do driver set cursor pós, tá? Ela vai ter que servir, a interface ela vai ter que servir para qualquer tipo de modo, tá? Então, no modo gráfico, ele pode ter até 16 bits. Então, deixa esse cara assim mesmo, tá? Então, aqui é a posição X, não precisa colocar o nome do parâmetro, e aqui é a posição Y, do cursor. E esse cara agora é implementado usando as portas de I/O, tá? De que forma? Vamos lá. Lá pelo protocolo, o protocolo diz o seguinte. Então, vamos lá no kernel barra drivers barra VGA.c. Ué, kernel barra drivers barra VGA. É VGA.c? Não, desculpa. Vamos ver aqui, né? ls kernel barra driver. VGA. Tem que implementado esse cara. Ah, não, desculpa. Eu não implementei. Eu não implementei ainda, tô ficando doido. Eu vou verificar aqui no meu código que já está implementado, onde é que eu implementei esse cara. Oh my god. Ah, tá em VGAC, tá? Ah, tá, pô. Oh, meu Deus do céu. O VGAC não existe, a gente tá criando. Tô ficando zoado aqui, gente. É porque assim, eu já implementei esse código, e aí quando eu tentei rodar, vocês devem estar me achando maluco aqui, né? Mas eu sou um pouquinho mesmo. Quando eu tentei rodar,
Eu estava esperando que esse código já viesse aqui, né? Só que é o seguinte, o VGA PutShare ele não foi implementado em C, foi implementado em Assembler, tá? Então, o VGA-C não existe ainda. Kernel Driver, a gente vai implementar agora. Para quê? Para implementar o VGA 7 cursor points. Pronto. Aleluia. Então, aqui a gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer um void. Como a gente vai usar as portas de I/O, né? Então, include import. Está no mesmo diretório. Só botar o caminho. Então, include import.h e aqui a gente vai ter o void void o quê? VGA 7 cursor os int 16 dx int 16 dy. Só isso. Bom, o protocolo é o seguinte. Primeiro é o seguinte, tá? A gente vai ter um registrador lá internamente na controladora de vídeo que vai ser um comando, tá? Ele vai representar um comando. E aí, ó, se eu mandar um valor para esse registrador, ele vai estar informando o seguinte: esse valor que você está mandando vai ser um comando. Tá? Então, existem dois valores, que é o F em hexadecimal e existe o E em hexadecimal. Eu acho que eu acertei a porta, que é o 3D4, tá? Então, a porta 3D4, quando eu jogar um F nessa porta, esse F vai lá para o registrador de controle do controlador de vídeo, um dos, né, registrador de controle. E esse comando F, ele está dizendo o seguinte, ó, coloque os 8 bits menos significativo da posição do cursor. Certo? O que é esses 8 bits menos significativos? Eu vou chegar lá. Tá? Se eu colocar o valor E, ele vai dizer o seguinte, ó, coloque os 8 bits mais significativos da posição do cursor. O que são esses 8 bits? Então, na verdade, a gente tem um valor de 16 bits, aonde, nesse valor de 16 bits, eu vou ter a posição do cursor do mouse. Só que essa posição, ela não é dividida em linhas e coluna, na linha e na coluna. Ela é um endereço linear. Lembra do endereço linear? Memória de vídeo? Tá? Então, como é que eu calculo esse endereço linear? Eu tenho 80 colunas, tá? O que é o endereço linear? Vamos lá, vamos relembrar disso aqui. Eu tenho 80 colunas por 25 linhas, tá? Então, ó, as 80 primeiras colunas, nesse endereço linear, vai de 0 a 79. Tá? O endereço linear 81 já é a segunda linha, primeira coluna. O endereço linear 82 já é a segunda linha, segunda coluna. O endereço linear 160 já é a terceira linha, primeira coluna, 161, terceira linha, segunda coluna, e assim sucessivamente. Então, como é que eu calculo esse endereço linear? Tá? A gente vai multiplicar, a gente já fez isso para desenhar o caractere na tela, né, em modo texto. Vou chamar de poison, ele é 16 bits. A gente vai pegar o y, multiplicar por 80 e somar com x. Tá? Eu obtenho um endereço linear das posições x e y do cursor, certo? E aí, ó, os 8 bits menos significativos desse cara, eu tenho que jogar para o registrador que está sendo referenciado pela porta 3D4. Eu tenho que jogar, eu tenho que dizer que o que eu for jogar vai ser, eu vou mandar esse comando aqui, ó, o F. Então, esse comando F, ele diz o seguinte, ó, estou preparado para receber, né? Então, aqui a controladora está preparada para receber os 8 bits
menos significativos de pós da posição linear. Tá? E onde é que eu jogo esses 8 bits menos significativo? No registrador referenciado pela porta 3DC. Ok? E aí, ó, se liga aqui o que a gente vai fazer. Se eu fizer um pós E0x FF, o que é o FF? Vamos parar aqui para pensar. FF, F é 15. 15 é 1, 1, 1, 1. 4 uns. FF são 8 uns. 1, 1, 1, 1, 1, 1. Ou seja, é um byte com todos os uns setados. Tá? Só que o que acontece? Pós é 16 bits. Então, os 8 uns menos significativos estão setados para 1. E os 8 bits mais significativos desse valor aqui estão setados para 0. Se eu pego o pós que tem 16 bits e faço um AND com esse cara aqui, ele vai zerar os 8 bits mais significativos e vai permanecer de pós os 8 bits menos significativos. Ou seja, eu estou pegando os 8 bits menos significativos. Tá? Eu vou fazer um cache aqui para 8. O int 8, tá? Para garantir que ele tenha 8 bits aqui, tá? Então, ó, com isso, eu estou pegando os 8 bits menos significativos de pós e estou jogando em 3D5. Então, o controlador, quando vê isso, ele diz, ó, opa, já recebi os 8 bits menos significativos de pós, tá? Agora, eu vou pegar os 8 bits mais significativos. Para pegar os 8 bits mais significativos, eu vou escrever isso na porta 0x. Isso tudo é protocolo, que, gente, não tem que gravar nada disso. Isso aqui é só estudar o protocolo e seguir o protocolo. O protocolo pode ser meio doido, a gente tem que aceitar, mas é assim que o hardware trabalha. Tá? 0 é. Agora, para pegar os 8 bits mais significativos, o que, é que a gente vai fazer? Em 3D5, agora eu vou botar os 8 bits mais significativos. Para eu pegar os 8 bits mais significativos, eu tenho que deslocar o pós de 8 bits, ó. O comando de deslocamento de bits em C é maior que. Para a direita. Para a esquerda é menor que. Por que eu estou jogando para a direita os 8 bits mais significativos de pós? Porque quando eu pego pós e desloco 8 bits para a direita, eu estou pegando os 8 bits mais significativos, estou jogando para o menos significativo e estou zerando o resto aqui, os mais significativos ficam zerados. Então, os 8 bits mais significativos agora estão no menos significativos. Para quê? Para que eu pegue ele e jogue em 3D5. Tá? Fazendo a mesma operação que a gente fez aqui, ó, de AND com 0x FF. Ok? Então, recapitulando. Peguei os 8 bits mais significativos de pós, joguei para os menos significativos e fiz um AND com a máscara tudo 1. Então, esses 8 bits vão permanecer e os 8 bits mais significativos vão zerar. Então, eu acabo de pegar os 8 bits menos significativos, desculpe, os 8 bits originalmente mais significativos de pós e jogando para o 3D5, que é isso que o protocolo pede. Então, aqui, ó, aqui eu estou dizendo que a controladora está preparada para receber os 8 bits mais significativos. Então, quando a controladora está de posse de todo o valor de pós, ela vai lá, sabe que os 8, sabe que os 8 bits não. Ela sabe que a posição linear onde ele vai estar o cursor vai ser referente à posição x e y que a gente passou como parâmetro lá na tela, tá? Certo? Então, ao executar o VGA 7 cursor pós, a gente vai posicionar o cursor na tela diretamente.
usando, repita aqui, usando o modo gráfico VGA, desculpe, modo texto VGA, de 80 por 25 colunas, 80 colunas por 25 linhas, certo? Bom, agora o que é que resta a gente fazer aqui? A gente agora vai ter que dizer lá no nosso TTY, essa é uma função específica de um terminal, tá? Não tem impulsionamento por discussão em nenhuma outra coisa que não seja o terminal. Tá? A gente só vai precisar ter um ponteiro de função lá no TTY. A gente tem um ponteiro de função para dizer quem é o VGA putchar, quem é o driver putchar, e a gente vai ter um ponteiro de função para dizer quem é o drive set pulsou pós. Tá? Isso vai ser lá no kernel. Então a gente vai ter aqui um outro cara aqui agora. Ponteiro de função agora para o driver set cursor. A gente aqui vai ter o int 16. Vai ser o x, o int 16 vai ser o y. Tá? E agora a brincadeira vai ficar legal. A gente vai ter aqui um set void TTY set cursor pós, e a gente vai chamar o driver set cursor pós para posicionar o cursor, né? Vocês já imaginaram que você ia estar posicionando o cursor diretamente com a controladora de vídeo? São essas coisas que acontecem nesse canal aqui, hein? Quem trabalha lá com React, quem trabalha lá, nunca ia imaginar que lá nos bastidores tem que ter um cara desse aqui, né? É isso aí. Já teve todo o trabalho, digamos assim, árduo, para ter um React, para ter um navegador, um editor de texto qualquer lá, né? Eu falei React aqui, mas React é a linguagem, não tem nada a ver com editor, né? Então, para a gente ter um editor de texto ou uma IDE qualquer, como essa aqui que a gente está trabalhando, né, o Vim, para mexer com o cursor aqui, né? Teve todo um trabalho nos bastidores para esse cursor estar posicionado, tá? Eu falei em React, mas React não tem nada a ver com o cursor, tá, gente? Mas, de qualquer forma, quem trabalha com React vai estar numa IDE, onde vai ter um cursor também se movimentando, tá? Então, aqui a gente vai dizer para onde vai o int 16. Beleza. Opa, o que eu fiz aqui? Pelo amor de Cristo. O que eu fiz aqui? Não, esse DTY não é aqui. DTY, T. Pronto. Então, o que a gente vai fazer aqui, né? Kernel. Vamos lá. Como a gente... Vamos ter aqui o set cursor pós. Vamos criar esse cara aqui. Set cursor pós. A gente vai chamar o driver set
passando x e o y. Onde é que a gente vai chamar o TTY7 cursor pós? Tá? Depois que a gente desenha o caractere, a gente tem que posicionar o cursor, né? Não, no único lugar que a gente posiciona o cursor, deixa eu ver aqui, peraí. TTYX++, TTYX... vou botar aqui, né? TTY7 cursor pós TTYX, TTYY. No Putixar, em outro lugar que a gente altera a posição do cursor é no clear, né? Vamos copiar e colar aqui. No clear. TTY, é isso mesmo. Pronto. Acredito que agora as coisas já estão quase encaminhadas aqui, tá? Então, ó, vamos lá, né? Lá no init, a gente tem que dizer quem é esse driver, né? Kernel init.c. A gente vai ter que dizer quem é esse driver aqui, garoto. Driver set cursor. Nossa, vai ser igual ao TTY cursor. Vamos fazer um cache aqui para não dar aquele problema também. Void vai ser um int 16. Int 16. Acredito que é só isso. Será que o cursor agora vai se posicionar magicamente? Não foi magicamente, a gente fez um monte de coisa ali, né? Óbvio que não foi magicamente. Vamos dar um make. Vamos trabalhar com vários bugs aqui, ó. Já vi logo meu erro. Vamos lá. Sempre erros, sempre erros. Eita, que é erro que não acaba mais. Em TTY7 cursor pós. Em TTY7 cursor pós. O que está acontecendo aqui? Vamos lá. Vou fazer o seguinte. F12. Kernel. TTY7 cursor pós linha 5. O que ele está dizendo aqui? Esperado um igual, um vírgula, ponto de vírgula. Linha é coluna 59, não sei qual é a coluna 59. TTY7 cursor pós TTYT, asterisco TTY, o int 16x, o int 16TY. Isso tá me parecendo. Deixa eu ver um negócio aqui. Kernel init. Driver puxar. Driver 7 cursor pós. Void asterisco. Int 16p.
Bom, gente, mais uma vez, vou pausar aqui, tá? Vou pausar e ver o que está acontecendo aqui, certo? Escureceu e eu esqueci de ligar a luz aqui do ambiente. Mas a sorte é que o monitor aqui ele faz claridade e não ficou ruim não, mas eu vou pausar aqui, tá, gente? Já vou voltar com a luz acesa aqui também no ambiente. Vou pausar, vou ver o que está acontecendo aqui, certo? Volto instantaneamente. Bom, pessoal, vamos lá, qual foi o problema? Foram vários errinhos, poucos, tá? Começando aqui pelo init. Aqui, ó, eu tinha colocado o PTY puxar, certo? Quando, na verdade, é o VGA, puxar não, desculpa. Eu tinha colocado o TTY7 cursor pós no driver do cursor pós, né? Do 7 cursor pós. O driver do 7 cursor pós é o VGA 7 cursor pós. Estava errado. Deixa eu ver se teve alguma outra coisa aqui. Não, só foi isso. O que mais? TTYH. Em TTYH, esqueci um ponto e vírgula. Erro bobo também. O port.h eu não tinha criado. Eu criei um port.h aqui para a gente ter o cabeçalho das funções que a gente fez em Assembler, né? Que é o Alt-B e o INB. Então, eu criei aqui no drivers o port.h. Só foi para colocar os cabeçalhos do Alt-B e o INB, a função em Assembler que a gente criou, tá? No VGA.C, um monte de errinho aqui, tá? Peraí, esqueci um ponto e vírgula aqui. O que mais? Esqueci, aqui, ó, eu tinha esquecido de fechar um parêntese, tá? E aqui, eu esqueci do cache, o int8, tá? Teve mais erros? Acho que foram erros bem bobos, tá? Também houve um errinho também aqui no barra altb.asm, no assembler do alt, tá? Eu tinha colocado aqui o AX, quando na verdade era o AL, tá? Teve mais erros. Makefile, eu acrescentei, né? Makefile. O que eu acrescentei? Ó? Tudo que tem novo aqui. Eu acrescentei o Alt-B, acrescentei a compilação do INB, mas acrescentei a compilação do VGA. Tá? Alt-B em B foi em Assembler, VGA em C, certo? E aqui no final eu linkei eles também, tá? Então eu fiz isso, certo? Bom, compilando, vamos compilar aqui. Compilado e vamos rodar. Veja agora que finalmente nosso cursor, olá, depois do Alexandre Franco, nosso cursor agora, ó, ele está se posicionando. Ok? Conseguimos agora posicionar o cursor. Ok, gente? Então, ficamos por aqui. No próximo vídeo, a gente já vai começar. Eu queria ter começado nesse vídeo, mas vai ficar muito longo, né? A gente já vai começar a implementar o nosso shell. Ok? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.